Olá, irmãos, a paz do Senhor. Estamos mais uma vez no nosso canal para fazer mais um estudo. Esse estudo nós vamos falar sobre as duas testemunhas. Um texto bastante interessante, muito complexo e difícil análise, mas nada de impossível de se entender. E não pode ser diferente. O texto base é o texto de Apocalipse, capítulo 11, do verso 3 ao verso 12. Os que já estão acostumados no canal, sabe que quando eu faço um destaque diferente da cor que nós vamos analisar, não vamos olhar muito para os textos em branco, em cor branca, vamos analisar os textos em amarelo, porque são muitos textos. Para você a gente entender as duas testemunhas, como a maneira como o apóstolo colocou no livro de Apocalipse, precisamos entender todos esses textos que estão em branco. Eu estou falando sobre esses textos mencionados aí em destaque em branco para dar tempo de você dar uma lida no texto, no Apocalipse capítulo 11, nesse texto que nós estamos colocando, e obviamente você vai também acompanhar aí na sua Bíblia. E são esses textos que nós temos que estudar para conseguir compreender todo o ministério das duas testemunhas. Mas nesse estudo nós estamos começando agora, vamos falar somente dos textos que estão em destaque amarelo. Então, nós não vamos analisar o texto todo, senão fica muito longo. Os irmãos que acompanham o canal sabem que eu não faço vídeos muito longos. Então, vamos analisar somente os textos em amarelo, amém? Então, vamos começar aqui a fazer essa análise e começar com uma pergunta que todo mundo faz, e é a pergunta natural nesse texto, não é nada demais também. Quem são as duas testemunhas? Mas essa pergunta ela não é a mais importante, porque o próprio texto de Apocalipse capítulo 11 responde quem são as duas testemunhas, e responde nesse mesmo verso que nós estamos vendo. Quem são as duas testemunhas? As duas testemunhas são as duas oliveiras e os dois candeeiros que estão diante do Senhor da terra. Então a pergunta agora muda, não é mais quem são as duas testemunhas, é quem são as duas oliveiras, que também são os dois candeeiros. É a mesma coisa. As duas testemunhas, as duas oliveiras e os dois candeeiros. E há um acréscimo de mais informação, que estão diante do Senhor da terra. E essa é a frase que dá um sentido mais profundo a esse texto. E essa pergunta, que nós mudamos ela, de quem são as duas testemunhas para quem são as duas oliveiras, é que nós temos que fazer, e essa pergunta ela também já foi feita na Bíblia. Então essa pergunta de quem são as duas oliveiras já foi feita e já foi respondida. Então nós só precisamos saber quem fez a pergunta e qual foi a resposta que a pessoa que fez obteve. E isso está no livro do profeta Zacarias. E é no profeta Zacarias que nós vamos estudar. Já fiz a marcação para você entender que o foco muda de quem são as duas testemunhas para quem são as duas oliveiras e os dois candeeiros. No profeta Zacarias, no capítulo 4, nós vemos a pergunta. Eu marquei mais uma vez em branco e dei o destaque amarelo. Você já está vendo ali o texto, as duas oliveiras. E você já consegue fazer a ligação. Olha, quem são estas duas oliveiras? O profeta Zacarias recebe essa revelação e ele pergunta. Mas a pergunta, como nós estávamos falando nisso, que é um texto bem complexo, ela é feita e ele obtém uma resposta que não satisfaz ele. Ele obtém uma resposta que não atende por completo a sua curiosidade e o seu intento de saber. Então ele faz a pergunta mais de uma vez. E isso é muito interessante. O propósito divino com o profeta Zacarias nessa visão faz com que nós tenhamos a revelação também de Deus. É muita revelação nesse texto. É uma revelação vinda do alto mesmo. Então você já consegue enxergar. Eu vou colocar mais uma vez a pergunta que Zacarias faz. Ele repete e você consegue entender lá no verso 11 que ele faz a mesma pergunta novamente. Olha só. Primeiro do verso 1 ao 5, o anjo pergunta: que vês? E ele responde que vê um castiçal de ouro e um vaso de azeite em cima com 7 lâmpadas, e há 7 canudos que se unem às lâmpadas que estão em cima dele, e junto a ele
há 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite e outra à sua esquerda. As palavras então em branco a gente vai estudar em outro momento, não dá para a gente mencionar aqui agora, senão o estudo fica muito grande. Então ele pergunta, olha só como é que ele pergunta: meu senhor, que é isso? Respondeu-me o anjo que falava comigo e me disse: não sabes tu o que é isso? E eu disse: não, meu senhor. Então o anjo dá uma resposta para ele indireta, mas ele não consegue compreender. E no verso 11 ele pergunta novamente, falei mais e lhe perguntei: que são essas 2 oliveiras, a direita e a esquerda do castiçal? Segunda vez falei-lhe, perguntando: que são aqueles 2 ramos de oliveira que estão junto aos 2 tubos de ouro e que vertem de si azeite dourado? Ele me respondeu dizendo: não sabes o que é isso? Eu disse: não, meu senhor. Então ele disse: estes são os 2 ungidos que assistem junto ao Senhor de toda a terra. Olha só, vamos fazer uma análise da compreensão do texto. Ele faz a primeira pergunta e ele obtém uma resposta dizendo que não sabes tu o que é isso. O anjo pergunta para ele, é como se ele não... É difícil não entender que você não sabe o que é isso. E ele disse que não sabe. Então o anjo dá uma resposta indireta para ele. Mas ele não fica satisfeito. E ele pergunta mais 2 vezes. Ele repete a primeira pergunta e repete novamente. Então ele faz a pergunta mais 2 vezes. O irmão deve ter percebido que eu também marquei ali castiçal. Então 2 referências no Zacarias capítulo 4, entre o verso 1 e o verso 5, eu marquei ali castiçal. E também entre o verso 11 e o 14, eu também marquei ali castiçal. É importante sabermos que tem uma importância esse castiçal. Esse castiçal não é o candeeiro, é diferente. Isso a gente já vai ficar bem claro no texto. Mas a gente não vai falar sobre esse castiçal, a gente vai falar apenas sobre as 2 oliveiras e os 2 candeeiros. Os irmãos certamente já viram que há uma referência dos 2 candeeiros em relação, que está escrito em Apocalipse, em relação ao que está escrito em Zacarias, que estão diante do Senhor da terra. Olha só que interessante. Os 2 ungidos que assistem junto ao Senhor de toda a terra. Olha a referência dos candeeiros, que está escrito em Apocalipse, com os 2 ungidos, que na realidade é a resposta que o anjo dá diretamente a Zacarias, quando ele faz pela 3ª vez a pergunta. Então, certamente, quem são os 2 ungidos? Obviamente que os 2 ungidos são os 2 candeeiros, e os 2 ungidos é a resposta que o anjo dá à pergunta de Zacarias sobre quem são as 2 oliveiras. Então, as 2 oliveiras e os 2 candeeiros são a mesma coisa, que são a mesma coisa que os 2 ungidos, porque os 2 ungidos assistem junto ao Senhor de toda a terra. Então, mais uma vez, a gente muda a pergunta. Nossa primeira pergunta inicial, que todos nós fazemos, é: quem são as 2 testemunhas? Mas a pergunta correta é: quem são as 2 oliveiras? E agora a pergunta muda mais uma vez, de 2 oliveiras e 2 candeeiros. Agora a pergunta: quem são os 2 ungidos? Está se falando de 2 pessoas. Por quê? Nessa pergunta que Zacarias faz pela 3ª vez, ele não pergunta uma 4ª vez. Por quê? Porque quando a resposta vem para ele de maneira direta e diz: estes são os 2 ungidos, ele não pergunta mais, porque agora ele está satisfeito com a resposta. Agora ele já sabe o que são as 2 oliveiras. São os 2 ungidos. Então a pergunta que nós temos que fazer agora é: quem são os 2 ungidos? Se essa pergunta foi feita por Zacarias e Zacarias obteve essa resposta sobre as oliveiras, que são os 2 ungidos, nós temos que fazer essa pergunta agora para o livro de Zacarias: quem são esses 2 ungidos? E olha a resposta que o anjo dá entre o verso 5, entre o verso 1 e 5 a Zacarias. Essa resposta está no verso 6 e 7. Olha só, quando Zacarias faz a primeira pergunta, o anjo responde de maneira indireta. Por isso que Zacarias não entende e pergunta mais 2 vezes. Esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo: nem por força, nem por poder. Algumas versões estão não por força nem por violência, mas essa versão também é bem interessante. Mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Quem és tu, ó monte grande? Diante de Zorobabel, tornar-te-á uma campina, e ele trará uma pedra angular, com aclamações: graça, graça a ela.
está se falando da construção do templo, naquele período angustioso de construção do templo, da cidade, né? E Zorobabel, ele era o responsável pela construção. Ele era o governador. Então, mas quem era Zorobabel? Essa é uma pergunta que tem que ser feita também nesse texto. Zorobabel era descendente de Davi. E ele está na genealogia de Jesus. Nós temos também, eu coloquei uma referência aqui em Lucas capítulo 3, verso 27, para você entender de quem que nós estamos falando. E uma referência simbólica, não alegórica, mas simbólica, da construção do templo é a pedra angular. Ou seja, monte grande tem uma referência a governantes, a reino. Então, monte é relacionado a reino. Então, olha só, a governo. Monte está relacionado a governo, reino. Quem já entende a simbologia, né, a apocalíptica, consegue entender o que está se referindo a esse monte. Então, ou seja, as dificuldades que o governador Zorobabel vai ter, comparada a um monte, se tornará uma campina. E ele trará a pedra angular, ou seja, na construção do templo ele trará a pedra angular. Mas é uma profecia dada a Zorobabel, né, com o simbolismo do Messias. Ele está na linhagem de Davi e ele entra na genealogia do Messias, na genealogia de Jesus. Então ele tem um cumprimento literal e tem um cumprimento profético. E Zorobabel é um governante, ele é um líder dentro do povo de Israel. E também menciona em Ageu, mesmo profeta Ageu, nós temos que estudar os profetas menores. Toda a literatura apocalíptica está baseada nos profetas, na lei, nos profetas e salmos. Então a gente precisa entender os profetas menores. Quem era responsável pelo templo na época do governador Zorobabel? Era o sumo sacerdote Josué. Então nós temos aqui duas pessoas, Zorobabel e o Josué, o sumo sacerdote. Então a gente tem o texto de Ageu, capítulo 1, verso 1 e 2. Por que Zorobabel era governador? Porque o reinado era de Dário, estavam sob o domínio persa. Mas Zorobabel era governador por quê? Porque ele tinha uma linhagem real, ele era um príncipe de Judá. Então, essa é a razão de Zorobabel estar no lugar que estava. E Josué era o sumo sacerdote. Então, nós temos aqui essas duas informações. E com relação às duas oliveiras, o que isso tem a ver com as duas oliveiras? Quando Zacarias faz a pergunta, ele tem a resposta direta, né? Na terceira vez que ele pergunta, ele tem a primeira vez ele tem uma resposta indireta, versos 6 e 7, ele continua não entendendo, e no verso 11 ele repete a pergunta, faz mais detalhada a pergunta e pergunta mais uma vez. E ele obtém a resposta de que são os dois ungidos. Só existem dois cargos em Israel que precisa de unção, que é o cargo de liderança, o rei, o príncipe, e o cargo de sumo sacerdote, que tem que ser ungido. Então, quando o texto bíblico fala de dois ungidos, está se referindo à liderança, está se referindo também ao sumo sacerdócio. Então, quando a resposta a Zacarias se dá, são os dois ungidos que estão diante do Senhor de toda a terra, Zacarias compreende do que se está falando e não pergunta mais. Ou seja, ele teve a resposta que o satisfez por completo. Então, os irmãos conseguiram compreender? Vamos voltar aqui agora, né, para o nosso texto. E olha só, os dois cargos que necessitam de unção. É o cargo de liderança, né? No caso de Zorobabel, ele era um príncipe e ele não foi ungido rei porque estavam sob o domínio persa, mas ele é da linhagem real, da linhagem de Davi, ele é um príncipe de Judá. E o sumo sacerdote que precisa ser ungido. Então podemos agora voltar para o texto.
E agora vai ficar muito mais fácil de você compreender. Então, o que o apóstolo João estava falando de fato? Qual era a mensagem que o apóstolo João estava apontando? Ele estava apontando para os dois candeeiros, as duas oliveiras. Ele estava apontando para o profeta Zacarias. Isso fica muito evidente no texto. E a interpretação da passagem de Zacarias, ela não pode ser alegórica. Você não tem como fazer uma interpretação diferente daquilo que estava acontecendo. Era uma profecia de Zacarias para aquele momento, e que tinha um paralelo profético em Cristo e um paralelo profético para o final dos tempos. Então, assim, você não pode afirmar que os dois candeeiros, as duas oliveiras, as duas testemunhas são livros. Não tem como, não se unge livro. Você não pode tirar isso do contexto. Não pode tirar do contexto histórico. Isso é um problema de exegese hermenêutica. Se você tirar isso dentro do contexto que está dentro do profeta Zacarias, você vai fugir totalmente do que estava acontecendo ali, né, com o profeta Zacarias, Zorobabel e Josué, e vai começar a transformar a interpretação de uma alegoria que não procede dentro do texto bíblico. Então, agora que nós temos uma diretriz de interpretação, porque esse é o contexto das duas testemunhas, ao qual o apóstolo João fala em Apocalipse, e quando você olha para Zacarias, você entende do que está se falando. Você não pode dizer que um cargo que tem que ser ungido, como nós já vimos dentro do texto, passa a ser uma outra coisa. Sai do contexto, sai daquilo que a Bíblia está falando. Então vamos voltar agora para o texto em Apocalipse. Vamos voltar agora. Então, assim, eu não vou, como eu falei no início do vídeo, eu não vou fazer a análise dos textos em branco. Vai ficar para um outro momento. Mas a gente precisa entender as duas testemunhas como o contexto do livro do profeta Zacarias e o paralelo dentro de Apocalipse. Então, agora sim, tendo em mente essa interpretação, tendo em mente o que o apóstolo João estava pensando, a gente pode fazer a análise das palavras em branco, né, que eu coloquei aqui em cor branca, em destaque branco, para que a gente possa entender do que está se falando. Sem dúvida, são duas pessoas, por conta dos cargos ao qual precisam de unção. Então, a partir desse momento, você começa a ter uma visão que vai de acordo com o que está no texto bíblico. Você tem que ler o texto bíblico como ele é, da maneira como ele está escrito. E isso, a Bíblia, ela fortalece a interpretação. Então, a partir de agora, nós temos uma noção daquilo que o apóstolo João estava em mente. Amém? E numa próxima oportunidade nós vamos analisar esses textos que nós estamos marcando aqui. Espero que você tenha gostado, que você tenha entendido, e pode fazer seu comentário, se inscreva no canal se ainda não se inscreveu, curta o vídeo, compartilhe, e eu espero que você, juntamente comigo, venha acompanhando aí os textos, estude, faça o seu próprio estudo. Amém? Fica na paz, um abraço a todos.